Professor Mearsheimer, bom dia, meu amigo. Obrigado por se juntar a nós. Agradeço especialmente por ajustar ao meu horário. Não é o seu dia nem o horário habitual, mas é sempre um prazer tê-lo aqui, meu caro amigo. Antes de abordarmos os planos do presidente Putin e o nível de tolerância das elites russas e do povo russo, algumas perguntas sobre Israel. Na sua opinião, o escândalo do sistema de violações nas prisões israelitas fortaleceu ou enfraqueceu a posição do primeiro-ministro Netanyahu entre o povo israelita? Creio que provavelmente não teve um impacto significativo. E a razão lamentável é que muitos cidadãos israelitas apoiam os agressores e não consideram que estes devam ser devidamente processados. E, claro, essa é a posição básica do primeiro-ministro Netanyahu. Portanto, o facto de ele estar a comportar-se de forma bárbara em relação a esta terrível violação não irá prejudicá-lo politicamente. E, na verdade, pode até mesmo beneficiá-lo. Não sei se isto foi ensinado. O Chris tem um vídeo aqui. Isso. Não sei se isto é espontâneo ou encenado, mas esta é a sala de audiências antes de o juiz entrar. E esta é a sala de audiências real onde estes indivíduos estão a comparecer. Eles estão a utilizar máscaras. Além disso, há uma multidão considerável presente a aplaudi-los. De que maneira pode um país cujo governo apoia o comportamento mais indefensável e repreensível que se possa imaginar apresentar-se na cena internacional e ainda assim esperar ser tratado como uma entidade soberana? Bem, o problema aqui para Israel é que a sua reputação está em farrapos, pois há muito se retrata como esta nobre democracia liberal, a única democracia liberal no Médio Oriente, um país que possui valores ocidentais. Sabe, todo o argumento e o que aconteceu desde 7 de outubro é que foi exposto que isso é uma distorção da realidade. E, de fato, quanto mais se olha para os israelitas, mais eles se assemelham à Alemanha nazi. E isto é apenas mais uma manifestação disso. Este é um país que está em grandes dificuldades, tornou-se um pesadelo. E mais pessoas reconhecem isso. E o que isso significa é que os apoiantes de Israel no Ocidente e o próprio Israel estão a fazer um grande esforço para encobrir este facto básico que é difícil de ignorar. Mas Israel é um país que não está em grandes problemas. Observo que o principal conselheiro do primeiro-ministro Netanyahu durante muitos anos, Ron Dermer, que nasceu nos Estados Unidos, apresentou a sua demissão, mencionando o desejo de dedicar mais tempo à sua família. Ora, nunca acredito nessa desculpa sempre que a ouço, especialmente quando alguém tem grandes alavancas de poder à sua disposição. Portanto, não sei se algo está a acontecer por lá ou se é apenas o tempo cíclico em ação. Na vida do Sr. Dermer para alterar o seu próprio, para mudar o seu trabalho. E claro, o primeiro-ministro Netanyahu foi publicamente criticado, até mesmo repreendido. Vais realmente apreciar isto, Chris. Não sei qual é o número por isso. Sim. Agora observe isto, professor Amir Shimer, número 7. Eu culpo-te, Benjamin Netanyahu. Culpo-te pela mentalidade. Em outubro, o maior desastre que este país alguma vez conheceu aconteceu sob a tua supervisão. Mesmo que durmas de consciência tranquila, não esqueceremos. Iremos clamar contra o abandono. E será estabelecida uma comissão de inquérito estatal. Eu culpo Netanyahu. A sua corrupção pessoal tornou-se uma praga nacional. Cada pessoa corrupta torna-se seu parceiro. Quanto maior for o dossiê que tem sobre alguém, mais conveniente essa pessoa se torna para ti. Culpo-te, Netanyahu, porque esqueceste o que significa ser judeu. Trump devolveu reféns no teu lugar enquanto tu, sem vergonha, estavas ocupado a tentar que ele te concedesse um perdão. Culpo-te, Netanyahu. O racismo sempre te serviu. Isso dilacerou-nos por dentro. Transformaste metade da nação em inimigo. Vamos limpar o veneno que derramaste aqui durante 30 anos. Voltaremos a ser uma sociedade verdadeiramente unida. Responsabilizo-te, Netanyahu. Responsabilizo-te, Netanyahu. Sim. Já presenciou algo semelhante na face do primeiro-ministro israelita no Knesset? Não vi. Mas a parte triste da história é que ela não faz parte do mainstream israelita. Acho que ela é basicamente uma personagem marginal
Não ouço muitos progressistas como ela a permanecerem em Israel, infelizmente. Mas voltando a Ron Dermer, o meu instinto é, o seu instinto, que é acreditar que Dermer está ali a sair porque está insatisfeito com o que está a acontecer dentro do governo de Netanyahu. E ao refletir sobre toda esta situação, seria de esperar que indivíduos como Dermer, bem como pessoas envolvidas no lobby de Israel, também compreendam que a imagem pública de Israel representa um verdadeiro desastre para o país e que a imagem pública de Israel torna quase impossível para o lobby defender o país. Esperaria-se que incentivem Netanyahu a mudar o seu comportamento, não só em relação aos palestinianos, mas também na forma como lidam com questões como a violação deste prisioneiro palestiniano. Isto é um desastre para Israel. Apostaria, não estou certo, mas apostaria que alguém como Dermer, um americano que fez aliar para Israel, está a dizer a Netanyahu e a sua equipa que precisa haver uma mudança fundamental, que Israel não pode continuar assim, porque é desastroso a longo prazo. Mas, evidentemente, ele não está a alcançar nada significativo e o resultado final é que ele acabou por desistir. Isso pode não ser verdade, pois não temos todas as provas. Certo, certo. Mas o primeiro-ministro Netanyahu pode permitir-se mudar de plano sem perder esses dois fanáticos e quem quer que vote com eles no Knesset, Ben-Gvir e Smotrich? Bem, há dois pontos a considerar. Um é que não acho que ele possa dar-se ao luxo de o fazer, porque não penso que se trate apenas de Ben-Gvir e Smotrich. Acho que o facto é que o centro de gravidade em Israel está tão à direita que é muito difícil mudar de posição agora. Mas o segundo ponto é, acha mesmo que Netanyahu quer mudar a sua posição? Acha que ele está a ser forçado a comportar-se da maneira que está e que está apenas numa camisa de forças? Não acho que seja esse o caso. Penso que o que ele está realmente preocupado aqui é com o objetivo a longo prazo de limpar a Cisjordânia e limpar Gaza. E ele vê o que está a acontecer agora como uma oportunidade maravilhosa. Ele tem esta guerra que começou a 7 de outubro, chamamos-lhe genocídio, ele chama-lhe guerra, mas é um genocídio, é uma oportunidade para expulsar os palestinianos. E, além disso, ele tem o presidente Trump na Casa Branca. E o presidente Trump está numa posição muito vulnerável agora, e é muito fácil para os israelitas e para o lobby manipularem Trump para permitir que Israel continue a limpeza étnica. Sabe, o lobby enviou algumas figuras decididamente pouco atraentes para os Estados Unidos com o objetivo de promover a sua causa. Aqui está talvez a mais desagradável de todas essas figuras. Mas eu vou deixar de comentar. Chris, corte número 6. Quando fomos atingidos a 11 de setembro, sofremos um golpe maior do que em Pearl Harbor. Ciente disso, muitos jovens não estão a ser doutrinados ao contrário. Se esta lei não tivesse conseguido, a América nem existiria. Mas dizem que Eisenhower estava errado. Afirmam-nos que Churchill é o vilão enquanto Hitler é mal interpretado. E esses indivíduos estão extremamente desesperados para que cidadãos americanos normais e comuns entrem em debate com eles. Para debater sobre isso, eles pertencem a uma instituição mental. A questão é que eu os desprezo profundamente porque estão a tentar utilizar a Covid do conservadorismo na bandeira americana como uma forma de justificar o que é completamente injustificável. Já observamos este tipo de situação anteriormente, senhor e senhora América. Vimos isso na Europa, vimos isso na Alemanha, vimos isso nos Estados Unidos na década de 1930, embora não fosse tão mal. Eles tentam roubar o MAGA, tentam roubar o America First, mas estas pessoas são depravadas. Esta é a guerra da nossa geração. É uma guerra sem combates físicos, mas é ainda mais assustadora e mais complexa, pois surge de dentro. Abraham Lincoln falou sobre o inimigo interno. O presidente Trump falou sobre o inimigo interno. Enquanto eles estão aqui, temos a responsabilidade, como dezenas de milhões de pessoas patrióticas que amam a América. O que devemos fazer? Falar, expressar as nossas opiniões e rejeitar indivíduos de tal natureza. Ideias? Fascinante. Deixe-me explicar o que se passa aqui.
Tendo escrito um livro sobre o lobby de Israel, compreendo o jogo que Levin está a jogar. O principal alvo de Levin aqui, claro, é Tucker Carlson. Tucker Carlson é a ameaça mais formidável ao lobby de Israel e a Israel nos Estados Unidos hoje. E Levin está ciente disso. Tem estado presente em várias plataformas a apresentar argumentos explícitos contra Tucker Carlson. Essencialmente, o que ele está a tentar realizar é retratar Tucker Carlson como uma pessoa que não é verdadeiramente patriótica, que não tem amor pela América e que é, na realidade, o inimigo interno dentro dos Estados Unidos. Ele afirma ser América em primeiro lugar. Contudo, de acordo com Levin, isso não corresponde à verdade. Para ser claro, provavelmente não existe ninguém nos Estados Unidos que supere Tucker Carlson no seu profundo amor pela América. Ele é alguém que coloca a América em primeiro lugar até ao âmago. Não há dúvida sobre isso. A ideia de que ele é uma ameaça interna para os Ursula é um argumento ridículo. Agora, a questão é, o que se passa aqui com o Levin? Por que está ele a fazer esse argumento? Ok. O que Tucker está a dizer sobre Levin e sobre o lobby em si é que eles não colocam a América em primeiro lugar, colocam Israel em primeiro lugar. Eles acham que os Iowa devem apoiar Israel sem condições. Ou seja, apoiar Israel não importa o que isso signifique. Quando os interesses dos Iowa e de Israel entram em conflito, devemos apoiar Israel. Devemos dar prioridade a Israel. Agora, o Tucker está a destacar isto. Ele aponta que pessoas como o Levin não defendem os interesses americanos em primeiro lugar, mas sim os de Israel. Então, o que o Levin faz aqui é envolver-se na bandeira americana. Ele tenta mostrar-se como o verdadeiro americano, alguém que coloca a América em primeiro lugar e não Israel, o que não é verdade. Ao mesmo tempo, retrata Tucker e pessoas da sua persuasão como a ameaça interna ou inimigo dentro dos Estados Unidos. Isto, claro, é um argumento ridículo, mas faz parte da campanha de propaganda em que o lobby está constantemente envolvido. Estou totalmente cego pelo meu desagrado por Levin e pela minha profunda afeição, respeito, amizade e concordância com Tucker. Ou é justo afirmar que Levin é o seu principal porta-voz? Não admira que estejam a perder apoio. Este não é um argumento apelativo. Não, mas Levin é uma boa pessoa para eles. Tudo isto mostra em que apuros desesperados eles se encontram, porque não se pode ter um argumento fundamentado contra Tucker Carlson. Se Tucker Carlson enfrentar alguém no lobby e participarem num debate bem fundamentado, Carlson reduziria essa pessoa a trapos. Não seria um confronto equilibrado. Seria como Bambi contra Godzilla. Então, o que acontece aqui é que trazem alguém como Levin e ele faz todas estas acusações extravagantes e diz coisas loucas que acabam por convencer algumas pessoas. Mas o problema aqui é que tantas pessoas agora entendem o que está a acontecer e percebem o que os Levins do mundo estão a tramar, que se tornou quase impossível para eles, as pessoas no lobby, ganhar este tipo de argumentos. Vamos prosseguir para a questão do conflito na Ucrânia, se for viável. Considera que o presidente Putin está a planear estrategicamente uma guerra prolongada, tomando o seu tempo para subjugar os ucranianos. Independentemente do nível de impaciência que possa existir no seu governo ou entre o seu povo, há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Quero dizer, esta guerra, no próximo mês de fevereiro, completará 4 anos. Portanto, já ultrapassamos a marca dos 3 anos e meio. Já tivemos uma guerra longa. E o que está a ocorrer neste contexto é que Putin compreende que, considerando as formidáveis posições defensivas das quais os ucranianos têm estado a combater no leste da Ucrânia, o facto de estarem a lutar a partir destas cidades e de os russos terem de entrar nas cidades e reduzir as forças ucranianas lá, ele corre o risco de o exército russo sofrer baixas significativas.
E a última coisa que Putin deseja é testemunhar um número significativo de russos a regressarem em sacos para cadáveres. O que ele fez foi avançar de uma forma muito lenta e deliberada e substituir o poder de fogo pela força humana na sua estratégia para vencer esta guerra. E quando se faz isso, vai demorar muito mais tempo do que se simplesmente avançasse com ataques frontais em ondas. Por isso tem demorado bastante tempo, porque ele está a minimizar as baixas. É por isso que deve lembrar-se de que todas estas alegações de que os russos estão a sofrer baixas enormes, que estão a sangrar-se até a exaustão, são falsas. Isso não acontece porque os russos agem de forma deliberada. A segunda coisa a lembrar é que esta guerra decorre numa frente extensa. Há muitos pontos de contato numa frente com cerca de 750 milhas. Os russos avançam numa área. Quando tem uma ofensiva bem-sucedida, os ucranianos movem reservas para contrariar, enfraquecendo outras áreas. Os russos depois vão para esses locais e começam nova ofensiva lá. Os russos estão a empurrar lentamente, mas de forma constante, os ucranianos para trás ao longo de toda a frente e estão a desgastar os ucranianos. Os ucranianos estão em sérios apuros e, a certo ponto, irão ceder. Confere alguma credibilidade, professor Mearsheimer, à hipótese de que a versão russa do complexo militar industrial, que abrange os serviços de inteligência e altos responsáveis militares, deseja que o conflito armado prossiga para seu próprio benefício, assim como o complexo militar industrial americano pretende que a guerra na Ucrânia se prolongue para seu próprio proveito? Quero dizer, dito de outra forma, sente alguma adversidade entre a atitude liberal do ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov, que quer terminar a guerra e restabelecer relações normais com o Ocidente em vários pontos, e o FSB, que quer restringir o uso de telemóveis porque podem estar nas mãos dos ucranianos e do MI6, a inteligência ucraniana e o MI6, e que temos de continuar a lutar esta guerra por muito tempo? Não, eu não vejo nenhuma evidência significativa de que o complexo militar industrial na Rússia queira que esta guerra continue, ou mesmo que o complexo militar industrial no Ocidente ou os complexos militares industriais no Ocidente queiram que esta guerra continue. Penso que mesmo sem a guerra, os países do Ocidente vão acabar por gastar muito dinheiro em defesa. Os europeus estão comprometidos em aumentar os seus orçamentos de defesa, independentemente do que aconteça na Ucrânia, porque retrataram ou convenceram-se de que os ucranianos, que os russos, são esta ameaça mortal com a qual têm de lidar a longo prazo. Acho que as elites políticas estão no comando em todos os países, não o complexo militar industrial. E acredito que as elites políticas em todos os países querem acabar com esta guerra. Claro, os russos querem acabar isto nos seus termos e os europeus e ucranianos querem nos seus. E o facto de os termos serem irreconciliáveis é o que torna esta guerra longa. Não é que o complexo militar industrial em cada um desses países insista que a guerra continue sem fim. Deteta alguma consequência interna prejudicial devido à prolongada guerra que agora, como menciona, está no seu 4º ano? Onde? Dentro. Desculpe, na Rússia? Não, acredito que Putin tem gerido a condução da guerra de uma maneira que mantém a população russa satisfeita com a sua administração do conflito. Não penso que ele tenha causado a si próprio problemas significativos no fronte interno. Acho que neste momento quase toda a gente na Rússia entende que o Ocidente é um inimigo mortal. É difícil não perceber esse facto básico. E penso que quase toda a gente na Rússia entende que a Ucrânia na NATO é uma ameaça existencial para a Rússia. Portanto, penso que os objetivos básicos da guerra são delineados de forma a permitir que Putin tenha bastante apoio ou continue a ter bastante apoio da população. E no que diz respeito à condução da guerra, como disse antes,
Putin está a fazer um trabalho muito inteligente em termos de como está a conduzir a guerra, porque um grande número de russos não está a regressar em sacos para cadáveres, e ele também não está a recrutar pessoas e a lançá-las numa carnificina. As pessoas que estão a lutar na linha da frente são voluntárias. E quando tens voluntários a lutar, eles não estão a morrer em grande número e a causa é considerada legítima. Está tudo bem. E acho que o Putin está numa posição política muito boa em termos do seu público interno. O presidente Trump afirmou várias vezes, tão recentemente quanto no início desta semana, que embora as armas dos Estados Unidos estejam a ir para a Ucrânia, os Estados Unidos não estão a pagar por isso. Os governos europeus pagam aos fabricantes de armas dos Kiewa e obtêm licenças do Departamento de Estado para enviá-las diretamente para a Ucrânia. Isso é verdade? E se for, de onde é que os europeus estão a obter esse dinheiro? Bem, é verdade que basicamente deixamos de dizer que enviamos armas que pagamos para a Ucrânia, que os europeus têm de comprar essas armas, têm de pagar por essas armas e depois dá-las aos ucranianos. Mas o ponto principal que estava a referir é que os europeus não têm o dinheiro. Estima-se que, deixando de lado o armamento, os ucranianos necessitem de aproximadamente 100 mil milhões de dólares anualmente para travar a guerra, e os europeus estão a tentar descobrir onde podem obter 200 mil milhões de dólares para fornecer aos ucranianos a fim de financiar esta guerra na Ucrânia por mais 2 anos. E eles não têm o dinheiro. Bem, terão de roubá-lo. De onde o roubarão? Dos depósitos russos nos bancos europeus? Sim, é precisamente isso. É exatamente o que estão a tentar realizar. Contudo, até ao momento, revelou-se ser inviável porque os belgas, que possuem o dinheiro nos seus bancos, não estão dispostos a permitir que tal ocorra devido à ameaça de enfrentarem processos judiciais no futuro. E há outros países como a Itália, a França e a Alemanha que também estão hesitantes em relação a este assunto. Portanto, não está claro que se possa obter um acordo dentro da Europa para roubar este dinheiro russo devido às consequências econômicas e políticas a longo prazo de fazer isso. É difícil ver como os europeus vão conseguir fornecer financiamento suficiente para a Ucrânia continuar a guerra, e quando se junta isso aos problemas de mão de obra que os ucranianos enfrentam no campo de batalha, lê-se frequentemente nos meios de comunicação social sobre o número crescente de deserções no exército ucraniano. 20 mil pessoas desertaram durante o mês de outubro. As estimativas indicam que haverá 100 mil deserções ao longo deste ano. Este é um exército que já está em dificuldades, que já está em desvantagem numérica, e quando se adicionam esses números impressionantes de deserções e se junta isso ao fato de que não podemos apoiar ou os ucranianos não conseguem apoiar-se financeiramente, é difícil ver como os ucranianos podem possivelmente conter a maré. Professor Mearsheimer, obrigado, amigo. Sei que não é o seu dia nem a sua hora habitual, mas é o seu público habitual e agradecemos muito. Boa viagem, ansiosos por vê-lo na próxima semana. Ansioso por vê-lo na próxima semana, juiz.